Você já olhou para o tanto de matéria que você tem para estudar para o Enem e pensou, meu, eu nunca vou conseguir estudar isso tudo aqui a tempo? E não vai mesmo. Então relaxa, porque hoje eu vou te mostrar como fazer o plano de estudo perfeito, de uma maneira como ninguém nunca te ensinou, e é um plano de estudo pessoal que se aplica só a você. E ele é o único plano de estudo focado em fazer com que a sua nota do Enem aumente e que você ainda tenha tempo para fazer todas as outras coisas que você quer, beleza? Bora lá? Sério, isso não é um vídeo, isso é uma aula. Fala galera, aqui é a Débora Ribes do Missão Enem e eu tô aqui para te ajudar a desvendar os segredos da prova mais importante da sua vida, te ajudar a acabar com o medo, com a ansiedade e te mostrar que você pode, você merece tirar uma nota alta no Enem. Você tá comigo nessa? Então vem! Olha, todo mundo que vai fazer o Enem chega uma hora que precisa planejar o que vai estudar na semana, no mês ou até chegar a data do Enem, né? Porque como diz o ditado, quem não planeja nada, planeja fracassar. Então hoje eu quero te mostrar como fazer isso de uma forma inteligente, como montar o seu cronograma ou seu plano de estudo de uma forma inteligente, focado em que você tire uma nota alta no Enem. Porque aqui no Missão Enem, cada vez mais eu quero trazer conteúdos para vocês que mostrem como que você consegue tirar uma nota alta com o mínimo de esforço possível. E eu não tô falando em tirar uma nota alta, dormindo a tarde toda, ou se não, ficar o dia inteiro aí assistindo vídeo no YouTube ou mexer no celular. Não é isso que eu tô falando. O que eu acredito e o que eu quero trazer aqui para você é que não somente nos estudos, mas que em várias áreas da nossa vida, a gente cai na armadilha de, às vezes, ficar ocupando o nosso tempo e a gente, às vezes, nem para pensar se aquilo que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, se é o melhor método que a gente tem para conseguir chegar lá onde a gente está querendo chegar. Tem gente que fica aí feliz e se gabando que, hoje eu estudei 8 horas, 10, 12 horas por dia e às vezes a pessoa só precisou daquele tempo todo para estudar porque estava estudando com um método de estudo totalmente ultrapassado. E aí a pessoa fica feliz com aquilo em vez de pensar, será que eu estou estudando da maneira certa? Será que existe um método melhor de ler, de fazer o resumo, de memorizar a matéria que eu estou estudando? E aí assim eu vou ter tempo de me divertir e fazer outras coisas que eu quero? Então é por isso que hoje eu quero trazer aqui para você esse plano de estudo, que eu chamo de plano de estudo perfeito, que é focado justamente nisso, em que você estude aquilo que vai fazer com que a sua nota no Enem aumente, porque esse é o nosso objetivo aqui. A gente quer métodos, a gente quer técnicas para fazer a nossa nota no Enem aumentar, não é isso? Mas antes de te mostrar como fazer o plano de estudo perfeito, eu só quero te alertar aqui de 2 erros que eu vejo que vários estudantes que estão fazendo o plano de estudo cometem para que você não caia nesses erros também, beleza? Mas antes de eu te mostrar esses 2 erros e te mostrar como você pode fazer o seu plano de estudo perfeito, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa aí o sininho da notificação para que você receba aí sempre que eu colocar uma nova técnica, um novo método de estudo, porque aqui no Missão Enem é assim, a gente sempre vai mostrar os melhores métodos, as melhores técnicas para que você faça dos estudos pro Enem algo bem mais fácil e bem mais divertido, beleza? Então é o seguinte, se inscreve aí, já se inscreveu? Então beleza, bora lá continuar o vídeo. Erro número 1, estudar com cronograma de estudo que alguém te passou. Gente, quantas pessoas cometem esse erro? Quando eu falo de estudar com o cronograma que alguém te passou, pode ser algum amigo seu que fez o cronograma e deu pra você, ou pode ser algum primo seu que já fez o Enem o ano passado e passou o plano de estudo dele pra você, ou pode ser aí aquele plano que você compra aí na internet ou em algum local que fala, segunda você estuda matemática, terça você estuda física e na quarta você estuda sei lá o quê. Gente, não cometa esse erro de pegar um plano de estudo que não é pra você, um plano de estudo que alguém te passou. E por que estudar com um plano de estudo de outra pessoa é um erro? É o seguinte, gente, um plano de estudo, para ele dar certo e para que você consiga com ele tirar uma nota alta no Enem, ele tem que levar em consideração várias coisas muito importantes. E uma delas é o nível de conhecimento que você tem daquele assunto, daquele conteúdo e também o nível de facilidade que você tem de entender aquele conteúdo lá que está no cronograma. E aí esse plano de estudo pode estar escrito assim, na quinta-feira estude movimento retilíneo uniforme e lá na sexta-feira você vai estudar química orgânica. Beleza, mas qual que é o nível de conhecimento que você já tem nesse assunto? E qual que é a facilidade que você tem de entender esse assunto? Será que você não vai precisar de mais tempo para entender esse assunto? Ou será que você também não vai precisar de menos tempo para entender aquele assunto? Então não faz muito sentido você pegar um plano de estudo que não foi feito exatamente para você. Outra coisa também é que esses planos de estudo que você pega de outra pessoa, ela também não está focado, ele não está pensando se você quer um curso específico. Então, por exemplo, vamos supor que você quer tentar o curso de medicina. Então você já deve saber
saber que algumas faculdades, elas dão peso maior para algumas competências do Enem, né? Então, vamos supor que você quer medicina, então talvez você tenha que ir melhor nas matérias lá de ciências da natureza, que vai ser biologia, química, física. Então você vai precisar estudar mais essas matérias do que outras matérias. Faz sentido para você? Enfim, o plano de estudo perfeito que eu vou te mostrar, ele resolve todos esses problemas. Outro erro que muitos estudantes cometem, gente, e esses são muitos estudantes mesmo, é o seguinte: pelo fato do MEC falar que você precisa saber todos os conteúdos lá do ensino médio, alguns estudantes começam a estudar e fazem o seu planejamento de estudo começando a fazer uma lista dos conteúdos que caem lá no Enem, ou seja, os conteúdos aprendidos no ensino médio, e aí a pessoa começa a estudar esse conteúdo sem ordem nenhuma, porque como vou ter que estudar tudo mesmo, eu posso estudar em qualquer ordem. E aí, quando você faz isso, você faz uma lista e começa a estudar qualquer conteúdo, você deixa um fator muito importante que faz um plano de estudo dar certo ou dar errado, que é o seguinte, é que você deixa de priorizar aquilo que é mais importante para o Enem. Quando você simplesmente faz uma lista e começa a marcar os conteúdos que você já estudou, sem pensar se aquilo lá deveria ser estudado agora ou não, o que acontece é o seguinte, você estuda conteúdos que não são tão importantes para o Enem assim, ou seja, que tem poucas chances de cair, e deixa de estudar vários conteúdos que são muito importantes para o Enem, que se você estudasse aqueles conteúdos, aí sim a sua nota ia subir e muito. Não é porque o MEC falou que pode cair todos os conteúdos do Enem que você tem que estudar todos os conteúdos em qualquer ordem, porque se você fizer isso, você está deixando de priorizar aquilo que é mais importante. Então, para você não cometer esses dois erros, eu vou mostrar para você agora como fazer o seu próprio plano de estudo perfeito, beleza? E é o seguinte, esse método, esse plano de estudo perfeito, ele parte de duas premissas. Premissa número 1, dos conteúdos que caem no Enem, aqueles conteúdos que são cobrados no Enem, tem alguns que você domina bastante e tem alguns que você não domina. E você precisa dar atenção diferente para cada um desses conteúdos. Premissa número 2, apesar de que o ideal é que você consiga estudar todos os conteúdos do ensino médio, porque é isso que o MEC fala que pode cair, existem aqueles conteúdos que são mais importantes para o Enem e tem aqueles conteúdos que não são tão importantes assim para o Enem. E a ordem com a qual você estuda todos esses conteúdos, ele vai fazer uma total diferença na sua nota. Então, dadas essas duas premissas, nós vamos agora para montar o nosso plano de estudos, o passo a passo para montar o plano de estudos perfeito. Para a gente começar a fazer o nosso plano de estudo perfeito, vai parecer um pouco contraditório o que eu vou falar aqui, mas o primeiro passo para fazer esse plano de estudo perfeito é fazer uma lista de todos os conteúdos que podem cair no Enem, ou seja, todos os conteúdos aí do ensino médio. E, gente, calma, não tô sendo contraditória aqui. O mais importante não é essa lista. O importante é o que a gente vai fazer com ela, beleza? E uma coisa muito importante é o seguinte. Quando você for fazer a sua lista do que você tem que estudar, você não vai colocar as matérias que você vai estudar. Você vai colocar os conteúdos. Ou seja, você não vai colocar lá que você vai estudar matemática. Você vai colocar que você precisa estudar geometria espacial em matemática. Você não vai colocar que você precisa estudar física. Você vai colocar que você precisa estudar movimento retilíneo uniforme em física. Então, para mostrar para você aqui na prática de como aplicar esse método, eu criei uma lista hipotética minha de assuntos que eu teria que estudar para o Enem. E beleza, eu vou ler aqui no meu celular porque eu não sou obrigada a decorar nada. Então, editor, coloca aí a minha lista aqui na tela, beleza? Então, vamos lá. Na minha lista, o que eu falei que eu tenho que estudar para o Enem é o seguinte. Coloquei aqui, escolas literárias, que é em português, né? E números complexos, logaritmos, Brasil colônia, geografia da Europa, hidrostática, cadeias carbônicas, gramática, coesão, regras de acentuação. Então foi isso que eu coloquei na minha lista do que eu tenho que estudar para o Enem, beleza? Então agora nós vamos para o passo 2, que é o seguinte, a gente vai analisar esses conteúdos que a gente listou aqui que a gente precisa estudar para o Enem. Então, é o seguinte, desses conteúdos, alguns deles você aprendeu muito bem na escola. Então, às vezes você teve um professor que era muito bom e conseguiu te ensinar, ou às vezes você tem facilidade naquela matéria, naquele conteúdo e você aprendeu muito bem. Só que também tem aqueles conteúdos que você não aprendeu tão bem assim. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar na frente lá da sua lista, em cada um dos conteúdos, você vai colocar D para o que você domina, ou seja, aquilo que você aprendeu muito bem, e você vai colocar ND, que é não domino, para aqueles conteúdos que você não aprendeu muito bem, beleza? Então, na minha lista vai ficar assim, gente, olha, o que eu domino e o que eu não domino. Então, vamos lá, escolas literárias, não domino. Números complexos, não domino. Logaritmos, não domino. Gente, eu não tô dominando nada, né? Brasil colônia, não domino. Geografia da Europa eu domino.
Hidrostática, também não domino. Cadeias carbônicas, domino, beleza, já aprendi bastante na escola, tive um professor bom, me ensinou, show. Gramática, que é gramática da redação, né, gente? Beleza, domino pra caramba. Coesão, não domino tanto, não sei nem o que é. Regras de acentuação, também não domino, sou muito ruim em regras de acentuação, beleza? Então coloca aí D na frente das matérias que você domina e ND na frente das matérias, dos conteúdos que você não domina. Passo 3, a gente vai continuar analisando essa nossa lista de conteúdos para o Enem. Então você já deve estar por dentro aí da prova, por dentro dos assuntos do Enem e você já sabe que existem conteúdos que são mais importantes para o Enem e conteúdos que são menos importantes para o Enem. Ou seja, existem conteúdos que foram muito cobrados nas últimas edições da prova e tem conteúdos assim que lá do ensino médio que não foram cobrados e que a chance de ser cobrado agora é menor. Gente, não tô falando que não vai cair, só que a chance de ser cobrado é menor. Todo ano tem aquelas matérias que mais caem lá no Enem, beleza? Então, por agora, a sua lista tá assim. Você tem aqui a matéria, né, o conteúdo que você tem que estudar, e você tem na frente desse conteúdo a sigla D ou a sigla ND, de domino e não domino, beleza? Então até agora a sua lista tá assim. Agora nós vamos colocar mais uma sigla na frente dessa que já tá aí. A gente vai colocar a sigla I de importante para o Enem ou NI de não importante para o Enem. E aí, beleza, mas como que eu acho, né? Como que você acha essas matérias que mais caem no Enem, aquelas que têm mais chances de cair? É muito simples, gente, é o seguinte, você pode pesquisar no Google, que é fácil de achar, ou você também pode perguntar para alguém que já fez o Enem nos últimos tempos, ele também vai saber te falar o que mais cai na prova, ou pergunta para o seu professor daquela matéria lá, olha, o que mais cai no Enem, o que tem costume de cair no Enem nessa matéria aqui. O seu professor com certeza vai saber e com certeza ele vai te falar, beleza? Mas, gente, é o seguinte, eu tenho um estudo que eu fiz, que fala o que mais caiu no Enem nos últimos anos, desde lá que começou o Enem em 2009. Então é um estudo bem completo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Quem quiser é só clicar e baixar. Eu sugiro que você não deixe de baixar, eu falo para você não deixar de baixar, porque é um estudo muito completo mesmo. Eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer seu cronograma de estudos aqui, beleza? Então é só clicar no link da descrição aqui, eu vou deixar aqui, e aí você consegue baixar esse estudo, beleza? Beleza, então vamos voltar aqui, ó. Na minha lista hipotética que eu criei, ficou assim, escolas literárias, I, ou seja, é importante para o Enem. Números complexos, NI, não é tão importante para o Enem. Logaritmos, também não é muito importante para o Enem. Brasil Colônia, importante, caíram algumas questões nos últimos anos sobre Brasil Colônia, então é importante. Geografia da Europa, NI, não cai isso no Enem. Hidrostática, é importante, caiu nas últimas edições. Cadeias carbônicas, letra I, caiu também nas últimas edições. Gramática e coesão e regras de acentuação e porque esses últimos três, eles são importantes para a redação, então é importante que você saiba, beleza? Então vamos continuar aqui. Agora então, se você olhar para a sua lista, você vai ver que existem 4 combinações diferentes aí. Tem os conteúdos que você sabe e são importantes para o Enem, tem os conteúdos que você sabe e eles não são importantes para o Enem. Da mesma forma como tem os conteúdos que você não sabe e eles são importantes para o Enem, e tem os conteúdos que você não sabe e eles não são importantes para o Enem, não é isso? Ó, para essa brincadeira ficar mais legal, vou fazer o seguinte. Ô, editor, coloca aí, por favor, um gráfico na tela e coloca essas 4 combinações, vai ficar muito mais fácil de a gente entender. E, gente, é o seguinte, essa aula aqui, ela é super visual, então, se você não entendeu alguma parte, faz o seguinte, usa uma tecnologia incrível que a gente tem hoje em dia, que se chama dar pause no vídeo e voltar um pouquinho. Volta aí, assiste novamente alguma parte que você perdeu, depois você continua aqui, beleza? Então, voltando aqui pro vídeo, gente, agora a gente vai colocar no gráfico esses conteúdos aqui pra gente conseguir visualizar melhor o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que é importante e o que não é importante. Então, no meu caso, ficou assim, gente, primeiro vamos enumerar, né, os quadrantes aqui do gráfico, então 1, 2, 3, 4, beleza? Então, na minha lista aqui, ficou assim, ó, conteúdo que é importante para o Enem e eu não sei. Vamos lá, escolas literárias, Brasil Colônia, hidrostática, coesão e acentuação. Beleza, conteúdos são importantes para o Enem, só que eu sei. E esses conteúdos são importantes e eu sei. Na minha lista ficou assim, ó, gramática e cadeias carbônicas, beleza? Agora, conteúdos que eu sei. Não, vamos lá, ó, conteúdos que não é importante para o Enem e eu sei, que é o próximo quadrante aí. Ficou aí só geografia da Europa. E no último aí é o conteúdos que eu não sei, só que são conteúdos que também não são importantes para o Enem. Ficou logaritmos e números complexos, beleza? Até aí tudo ok?
Beleza, mas então agora o que você faz com isso tudo? Nossa, parece muita coisa, é muito complexo, mas calma que é muito tranquilo. Gente, é o seguinte, esse plano de estudo, ele é o plano de estudo perfeito, que ele é feito pensando justamente em como fazer para que a sua nota do Enem aumente, beleza? Então o que a gente vai fazer com ele? A gente vai usar isso de parâmetro, a gente vai pensar o que vai fazer com que a minha nota no Enem aumente. Esse é o parâmetro e é a partir daí que a gente vai decidir o que a gente vai estudar primeiro e o que a gente vai deixar para estudar depois, beleza? Então vamos lá, qual que é a ordem que você deve estudar esses conteúdos aqui que a gente colocou aqui no nosso gráfico. Vamos lá que eu vou explicar para vocês tudo direitinho e agora é a parte mais legal, é a parte que tudo isso aqui vai fazer sentido. Com esse gráfico, com essa lista de conteúdos, com tudo isso na sua mão, você precisa estudar primeiro o seguinte, aquilo que você não sabe, só que é importante para o Enem. E por que você tem que estudar o que você não sabe e é importante para o Enem? É o seguinte, imagina se cai uma questão no Enem que é importante, você sabe que tem muitas chances de cair, só que você não estudou aquele conteúdo, você não sabe nada sobre aquilo. O que você vai fazer? Você vai chutar essa questão. Então, se você sabe que é importante para o Enem e se você não sabe esse conteúdo, estude esse conteúdo primeiro, porque aí se cair uma questão dessa matéria, desse conteúdo aí, você vai saber responder, beleza? Então, primeiro estuda aquilo que você não sabe e depois estuda aquilo que você não sabe, só que aquilo lá é importante para o Enem. Agora vamos ver o que a gente estuda depois que a gente estudar aquilo que a gente não sabe e que é importante. O segundo grupo de conteúdos que você precisa estudar são aqueles conteúdos que você sabe e que eles são importantes para o Enem. E por que é esse grupo que você tem que estudar agora? Porque é o seguinte, vamos supor que lá na hora da prova do Enem, cai uma questão de um assunto que você sabe, aquele assunto você domina, aquele assunto você estudou muitas vezes na sua vida. Só que aí, por causa de uma pequena coisa, uma pequena coisa daquele conteúdo que você esqueceu, você não consegue resolver aquela questão. E aí você vai errar uma questão que você sabia. Olha que tristeza isso. Então, para que você não passe por isso, mesmo que você saiba aquele conteúdo, estude ele de novo para o Enem, porque aí você vai revisar aquilo que você já sabe e se cair uma questão, com certeza você vai acertar aquela questão lá para o Enem. Legal, né? E outra coisa é o seguinte, gente, como você já sabe essa matéria, como você já domina essa matéria, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido de você estudar aquele conteúdo. Então você não vai perder tanto tempo assim, beleza? Beleza, então pela nossa lógica aqui de querer tirar uma nota alta no Enem, a gente vai estudar primeiro aquelas coisas que são importantes para o Enem. E a gente estuda aquilo que a gente não sabe e depois aquilo que a gente sabe. E, gente, por que essa ordem, né? Primeiro, por que você primeiro estudou o que você não sabe e depois o que você sabe? Porque se der tempo só de estudar aquelas coisas que você não sabe, você tem maiores chances de tirar uma nota alta também, porque você estudou o que você não sabe e essa matéria aqui de baixo, esses conteúdos que você já sabia, você sabe pelo menos um pouquinho. Então, essa é a lógica que a gente está pensando aqui, sempre estudando aquilo que vai fazer com que a gente tire uma nota maior, beleza? Então agora nós vamos para o terceiro grupo de conteúdos que a gente precisa estudar. Agora o terceiro grupo de conteúdos que você vai estudar é aquilo que você sabe, mas aquilo lá não é importante para o Enem. E por que você vai estudar aquilo que você sabe, só que não é tão importante para o Enem? Porque é o seguinte, vamos supor que lá na hora do Enem, justamente nesse ano, cai uma questão sobre um assunto que nunca foi cobrado. E você sabe sobre aquele assunto, você estudou, você tem domínio sobre aquele assunto. Só que simplesmente porque você não revisou aquele conteúdo que não era tão importante assim, você vai errar essa questão. Então, já que você já sabe, não custa nada revisar aquele conteúdo que você já sabe. Então, pega um tempinho aí da sua agenda e faça um estudo ou revise essa matéria que você já sabe, mesmo que ela não seja tão importante para o Enem assim, beleza? Então, o terceiro grupo de conteúdos que você vai estudar são aqueles conteúdos que você sabe, mas eles não são tão importantes para o Enem assim. Então, depois que você estudar aquilo que você não sabe e é importante, depois de você estudar aquilo que você não sabe e é importante, você vai estudar aquilo que você sabe, só que não é tão importante assim. E agora, como o nosso plano de estudo ele é focado em que você priorize aquelas matérias que vão fazer com que essa nota aumente, o último grupo de conteúdos que você vai estudar são aqueles conteúdos que você não sabe, também não são tão importantes assim para o Enem, beleza? Portanto, aqui no nosso cronograma de estudo, nesse gráfico que a gente montou, a gente vai estudar os conteúdos na seguinte ordem: 1, 2, 3 e 4, beleza? Gente, muita coisa, né, gente? Até eu cansei, sério mesmo. Até eu tô aqui cansada de explicar isso pra vocês. Como eu disse, esse é um plano de estudo perfeito, ele vai fazer com que a sua nota no Enem aumente. Ao mesmo tempo, ele é muito visual, tem várias etapas aí. Então, se você não entendeu tudo, ou se ficou confuso em alguma parte, volta lá no vídeo. Igual eu falei, é uma tecnologia super nova, super importante aí, né, gente? É só voltar no vídeo, assistir de novo a parte que você não entendeu. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. Ou eu também venho aqui, comento e te ajudo.
Mas só não deixe de fazer ou de testar, pelo menos, esse plano de estudo. Eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que você vai ficar muito mais empolgado, porque a sua nota no Enem vai aumentar com esse plano de estudo, beleza? E seguinte, compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que também tá meio perdido aí, sem saber o que estuda, o que não estuda pro Enem. Com certeza você vai ajudar ele. Aproveita e se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho da notificação para que toda vez que eu postar o vídeo aqui no Missão Enem, você vai ser avisado. Me segue lá no Instagram, @MissãoEnem, que lá a gente vai conseguir se conectar muito mais, beleza? Gente, um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado desse plano de estudo perfeito e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do Missão Enem. Um beijo e tchau!